Ei, se liga, episódio 64 da série Enfim o Fim. Neste vídeo falaremos sobre a segunda trombeta. Observe aí, o segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Interessante a descrição da segunda trombeta. Eu quero que você tome como ponto de partida o texto de Apocalipse capítulo 17, verso 1, onde indica águas como significando povos, nações e multidões. Ou seja, uma grande montanha atacando o mar, caindo sobre o mar, indica um reino que ataca uma multidão de pessoas, exatamente. Se você tomar o livro de Daniel no capítulo 2, você vai ver que no finalzinho, uma pedra cortada assim auxílio de mãos, um pedaço de uma montanha, abate a base da estátua e esta pedra gigantesca, este pedaço de montanha, significa nada mais, nada menos que o reino de Deus. Então a figura de um pedaço de pedra, uma pedra gigantesca, uma montanha, como simbolizando um reino. E o que estamos vendo aqui na segunda trombeta? Uma grande montanha abatendo o mar, ou seja, é um reino que se dispõe contra outro reino. E dentro da perspectiva das trombetas do desenvolvimento histórico, em paralelo com as 7 igrejas e os 7 selos, nós verificamos que a primeira trombeta soou sobre o povo judeu, o que aconteceu no ano 70, quando os judeus foram ali fulminados por intermédio da invasão romana, e agora chegou a vez dos romanos serem atacados, serem atingidos. E quando você observa no desenvolvimento histórico, o Império Romano começa a ser invadido pelas tribos bárbaras que causaram a dissolução deste império. Ele se divide, ele se esfacela, surgindo a Europa como nós temos hoje, na sua atual configuração, exatamente ali no limiar do período de 378 depois de Cristo, se estendendo até 476. E você pode pensar nesse esfacelar do Império Romano, essas montanhas que atacam o Império Romano, que é um mar gigantesco. Essas montanhas que atacam o Império Romano, você pode perfeitamente observar que começou tudo ali em Adrianópolis, que hoje é uma cidade chamada Edirne. E o que aconteceu lá? Nesta fronteira ocidental com a Turquia, os visigodos invadiram e eliminaram todo o exército romano no ano 378. Inclusive o imperador romano na época, chamado Valêncio, foi consequentemente sequestrado, foi humilhado. E você vê no ano 410 que a cidade do Império Romano foi saqueada. Exatamente, isso foi a primeira vez que ocorreu em 800 anos de história do Império Romano. Uma tribo invadir e saquear o Império Romano. Veja só que degradação que estava sofrendo este reino. Era uma montanha que estava atacando as águas dos povos, das nações, das multidões. Em 455 depois de Cristo, foi a vez dos vândalos. Os ostrogodos fizeram o que eu acabei de citar, e os vândalos em 455 invadem, pilharam Roma numa segunda investida, vandalizaram Roma por 2 semanas, inclusive carregaram consigo o castiçal de ouro, exatamente, que estava no santuário, que havia sido levado para Roma por intermédio da investida de Tito no ano 70, e havia roubado isso lá do santuário existente em Jerusalém. E as coisas vão se complicando, aí você observa também que Tito, além de Tito ter saqueado o castiçal e agora sido levado mesmo para o norte da África, para Cartago, por intermédio dos vândalos, Genserico também se levantou a partir de uma batalha naval travada no norte da África. Ele navegava regularmente com o propósito de devastar e despovoar qualquer região costeira que estimulasse a imaginação. Resultado, Genserico, diz a história, com 1.100 navios, esteve aí arruinando o Império Romano durante um bom tempo,
cumprindo-se então a profecia dos navios anunciado aqui na segunda trombeta. É claro que Deus não foi responsável pelo ataque dos ostrogodos, do visigodo e tudo mais, mas quando Deus retira sua proteção, permite então, semelhante aconteceu em outros episódios da Bíblia, que outros reinos executem, ou sejam, instrumentos de juízo sobre o reino que ele havia anunciado que seria alvo da execução do seu juízo. Então, assim como a Síria, a Babilônia foram instrumentos de juízos para Israel e para Jerusalém, Judá, você observa agora que chegou a vez de Roma também ser alcançada, ser utilizada como alvo desse juízo e punida de certa forma, uma vez que os romanos haviam roubado o castiçal de ouro dos judeus, agora os vândalos roubaram dos romanos. O Império Romano, ao contrário da Assíria, professaram aceitar o cristianismo, que tornava seus crimes ainda mais repugnantes, porque como é que eles se diziam cristãos e faziam o que estavam fazendo? Em certo sentido, Roma tornou-se, dentro deste contexto, o povo apóstata de Deus, que agora estava recebendo o juízo da segunda trombeta. E vamos em frente no nosso processo de conhecimento. E sabe de uma coisa? São muitos detalhes da história, não fica assustado não, veja e reveja o vídeo, anote se preciso for, e vamos aí dissecando, vamos degustando trecho a trecho da palavra de Deus no livro do Apocalipse. É uma aventura interessante, vamos juntos.